Começa agora mais uma edição da série de inovação no mercado de seguros do canal SeguroPod. Eu sou Valéria Rodrigues, analista de comunicação da CNSeg, e hoje vamos falar um pouco sobre como a tecnologia e a inovação afetam a experiência do cliente e seus desdobramentos para o consumidor, para o usuário. Em nossos estúdios, recebemos Giuliano Generali, superintendente executivo de canais digitais e experiência do cliente do Grupo Bradesco Seguros. Tudo bom, Giuliano? Tudo bem, Valéria, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, viu? O prazer é todo nosso, valeu muito por terem aceitado o nosso convite. Legal. Giuliano, como a tecnologia está moldando o setor de seguros? Na sua opinião, quais foram os principais benefícios que a inovação trouxe para o setor nos últimos anos? Valéria, eu acho que quando a gente olha o setor de seguros, e até olhando em relação a outras indústrias, a gente viu por exemplo, o setor financeiro muito mais acelerado do ponto de vista de inovação do que o setor de seguros. Eu acho que a gente já via um movimento antes da pandemia e com a pandemia isso se acelerou ainda mais. A gente trouxe uma série de benefícios, acho que tanto do ponto de vista para o consumidor final, em melhoria de experiência, consumidor que tinha um pouco de receio de testar jornadas, experimentar o uso de canais digitais, acabou usando isso por conta de uma necessidade, e eu acho que a boa experiência que ele teve, no nosso caso a gente começou a trabalhar até antes da pandemia nesse sentido, ele adotou isso como prática e hoje a gente tem um uso intenso de digitalização, de canais digitais, e do ponto de vista da empresa, a gente traz muita eficiência, um custo de atendimento muito menor, a gente atende de forma mais ágil e rápida o cliente de forma personalizada. Então, eu acho que a tecnologia, ela não é fim, é meio para tudo isso. Eu acho que o principal foco, e aí está o grande segredo, é a gente ter sempre o cliente como centro e as necessidades dele orientando aqueles movimentos que a gente vem fazendo. Então, eu acho que isso tem ajudado bastante, inclusive a popularizar o seguro, que é um produto que muitas pessoas... Tem uma baixa penetração ainda no Brasil, acho que tem uma série de oportunidades, mas que vem se intensificando, vem chegando a novas camadas e a gente vê outras faixas e perfis de consumidor procurando coberturas, porque tem um acesso facilitado, tem meios mais fluidos e simples de acessar tanto os corretores de seguros, que é o nosso principal canal de distribuição, quanto a própria seguradora, né, no nosso caso o Grupo Bradesco Seguros, para consumir e entender mais do produto. E eu acho que passa também por uma função nossa, como grande player do mercado, de também disseminar, né, essa cultura do seguro, cultura de proteção. Então, acho que a tecnologia tem ajudado a gente até levar a informação, essa cultura do seguro e tirar dúvidas de forma mais facilitada para o cliente. A tecnologia como comunicação também, né? Sem dúvida. Agora, a inteligência artificial é um tema comum em todas as conversas sobre inovação e tecnologia. Mas como ela é usada na experiência do cliente? Valério, para a gente, assim, e tecnologia, dentro desse escopo, né, de novas tecnologias, a IA não é uma novidade. A gente já usa na organização Bradesco já há muitos anos. Então, vocês vão lembrar que em 2017 o Bradesco, o banco, lançou a BIA, Bradesco Inteligência Artificial. Não é a IA como a gente conhece hoje, generativa, é uma versão anterior, mas que já tinha por essência trazer a inteligência artificial em função do uso ali para auxiliar o cliente no atendimento, direcioná-lo, responder de forma mais efetiva, eficaz, direcionada e rápida. Então a gente já está usando há bastante tempo. O que mudou agora é que a gente, grandes empresas, então a OpenAI, que eu acho que é a principal aí, que é muito falado do ChatGPT, trouxe na palma da mão do usuário comum uma forma de interagir com a IA e de uma forma muito mais natural, né? Antes a gente tinha que preparar os scripts, as respostas, uma árvore de decisão muito moldada por um padrão de respostas, de perguntas e de respostas. Hoje, você pode colocar perguntas abertas, que ela interage, ela tem um padrão natural de composição de tudo isso e com um repertório muito maior. Então, eu acho que isso tem trazido uma série de benefícios, tanto do ponto de vista de atendimento, quanto do ponto de vista de experiência mesmo, né, para os clientes. Então a gente tem adotado, a gente já vinha fazendo bastante isso, e agora a gente está testando muita coisa nova com essas novas versões que estão no mercado há mais de um ano. Aí. Isso tudo ainda dentro da BIA? Dentro da BIA e também embarcado em outros tipos de interações, tanto no canal
final para cliente, a gente tem testado muita coisa, e mesmo para público interno, né? Porque eu acho que você tem ganhos da IA em vários fronts. Quando a gente fala de atendimento a clientes e corretores, eu acho que isso é um dos grandes pontos aí de benefício. E tem uma coisa que é muito mais óbvia ali, que é ganho de eficiência. Então, a gente, internamente, para otimizar processos, para acelerar processos, isso tem ajudado bastante. Alguns exemplos do que a gente vem testando, por exemplo, a gente tem muita documentação no mercado de seguros, condições gerais, termos que não são os mais fáceis de se entender, e quando a gente testou e vem testando isso, tanto para corretores quanto para cliente, isso ajuda demais a organizar e permitir o acesso customizado, personalizado a esse rol, a essa base toda de conteúdo. E uma coisa também, a gente tem feito um uso híbrido dela. Então, por exemplo, a gente tem toda uma preocupação em segurança, então exposição de dados e o nível de respostas que ela vai dar para o público e para os clientes. Então, a gente tem usado ela muito, por exemplo, nas centrais de atendimento, para ajudar os atendentes a ganhar mais eficiência no acesso às informações. Então, quando o cliente busca atendimento numa central com um atendente, ele precisa recorrer a um repertório, ali uma base de dados, de informações para poder responder, e ele tem esse acesso hoje otimizado por IA. Então, ele faz isso muito mais rápido e, ao mesmo tempo, o nosso cliente, o nosso usuário ali na ponta, que está do outro lado, tem a resposta muito mais rápida. E a gente tem, assim, e é legal, porque o movimento que a gente fez antes da pandemia, de criar toda uma cultura de inovação, de trazer agilidade, né, esse conceito do ágil para dentro da companhia, ajudou a capacitar e desenvolver uma série de habilidades no nosso time de funcionários. E hoje a gente tem gente lá na minha equipe, por exemplo, testando IA para aplicação em canais, e é muito legal ver o tipo de teste que a galera faz, né, com isso. Tem um termo que o pessoal usa muito com IA, que é a questão da alucinação. Dependendo da forma como você pergunta, ela pode alucinar e dar respostas que não tem muita relação com aquilo que você esperava. É muito nenhuma relação, né? Às vezes até nenhuma. Então, esses dias eu estava vendo alguns cases de teste, de roteiro de teste que o pessoal tem criado, porque tudo é muito novo, né? Tá todo mundo aprendendo e exercitando, e cada vez mais a gente vai interagindo de forma melhor com a inteligência artificial. Então, por exemplo, eles estavam testando o nível de resposta e várias inteligências artificiais, que também tem isso, né? Para trazer um pouco mais de complexidade. Nem todas são as melhores para todos os usos, então a gente tem testado diferentes IAs para ver qual performa melhor, dependendo daquilo que a gente tem de necessidade. Então a galera estava testando, por exemplo, a questão de cobertura, né? Como é que ele explicaria uma cobertura para um usuário final, um cliente que em um determinado seguro. E o pessoal tava brincando muito de cobertura de bolo, de chocolate, para ver o que ela... que ela responderia. E é esse tipo de teste traz pra gente o nível de alucinação, do quanto que ela responde, qual é o nível de assertividade, porque a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está colocando para os nossos clientes. Fiquei curiosa, o que ela responde quando coloca apenas cobertura? Aí depende do que você está carregando e como esses dados estão orientados e organizados, então por isso... Questão de investimento na estruturação de dados é fundamental. Se você perguntar só cobertura, ela tem respondido, mas a gente tem que prever qual vai ser o tipo de interação que ela terá com o cliente. Muitas vezes a gente já passou por isso em jornadas. Quando a gente começou a digitalizar processo, a gente desenhava uma jornada e aí a gente se pegava com o cliente, às vezes parando em determinado ponto. Por quê? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Por isso, teste de usabilidade passou a ser tão importante. Quando você coloca o cliente para interagir, às vezes ele cria fatores assim que você não estava prevendo quando você desenhou a jornada, enfim. Então é importante fazer isso com a IA também para a gente ver até onde ela vai. Então você joga a cobertura, ela responde normal em cima da base. Mas quando você adiciona uma variável não prevista no rol, no repertório, ela não volta para a conversa e muitas vezes algumas alucinam mais, outras alucinam menos, e a gente vem testando essa calibragem para saber. Esse é só um exemplo muito legal, assim, mas é que... Para ver como vai ajustar, né? Como trazer esse equilíbrio. E o que me chamou mais atenção, assim, é a capacidade do time de ter a curiosidade e exercitar. Então é isso. E até para a gente que está implementando é um aprendizado contínuo, imagina para o cliente final, né? Então, eu acho que as possibilidades e as oportunidades são imensas. A gente tem visto isso com ótimos olhos, assim, acho que a gente acha que
que isso de fato vai transformar não só o mercado de seguros, mas acho que diversas indústrias, se não todas. Uma boa reflexão que fica para todos, né? Exatamente. Porque realmente a inteligência artificial, ela traz vários raciocínios para a gente, né? Você estava falando sobre a cobertura, eu falei, qual outro tipo de pergunta que a pessoa poderia fazer? Ela pode ser que ela não use nem cobertura, ela fala, será que eu tenho direito a receber por isso? Não sei, de repente é isso que a pessoa vai pensar, né? O meu seguro protege, né? Bati no carro de alguém, ele não vai usar o termo terceiro. Muitas vezes não vai usar o termo sinistro, ele vai falar... Sinistro pode esquecer. Então, assim, eu acho que quando a gente pega a nossa realidade do mercado de seguros e você extrapola pensando o que a IA é capaz, se a gente conseguir chegar num ponto de calibragem, mesmo de curadoria, eu acho que ela vai ajudar muito a esse movimento de, né, essa coisa do segurez, da gente eliminar e simplificar isso, eu acho que vai ajudar demais a gente fazer esse movimento de forma mais acelerada. Que ótimo, vai ser muito bom para a sociedade isso, né? Exatamente. Agora, você pode citar alguns exemplos de como a inteligência artificial é usada na customização de produtos e serviços do setor de seguros? Eu sei que a gente já conversou um pouquinho, mas... Sim, eu acho que a gente tem vários usos, como eu te falei, o mais óbvio é aquilo que a gente vê de imediato com IA é ganho de eficiência. Então a gente já tem implementado em uma série de processos, por exemplo, de subscrição de riscos, para a gente aceitar um seguro, esse processo... com inteligência artificial, ele já tem diminuído em muito tempo, né, o número de pessoas envolvidas para fazer todo esse processo, que anos atrás era feito praticamente de forma manual, né, análise das informações e tudo isso. Hoje é tudo automatizado e as decisões, por mais que você tenha um humano no final validando aquilo, você tem esse processo acelerado para chegar na mão do humano tomar decisão, né? Eu acho que só refinar ali. Isso é super importante, a gente tem sempre trabalhado nisso. Outra coisa é a questão de indenização ou sinistro. Então, quando você tem que fazer uma avaliação de riscos de um carro danificado, antes você tem que mandar fotos, um perito, às vezes você tem que fazer vistoria. Hoje, com imagens e com inteligência artificial, você consegue ter um nível de previsibilidade, de assertividade muito grande do custo do dano, ou até de locais que possam ter sido afetados no veículo, por exemplo, e que aparentemente eles não estão baseado num histórico, né, em dados que você carrega, determinados tipos de impacto, de acidente, tudo isso ajuda a prever. A parte de precificação de coberturas de safras, esse tipo de coisa também, porque tem todo um estudo de dados de clima, de impacto ambiental. Tudo isso você tem uma massa de informações analisada de uma forma muito mais rápida e para uma tomada de decisão muito mais efetiva. Então você tem um nível de assertividade maior. Para a companhia isso é ótimo, porque você otimiza todo o processo, mas imagina para o cliente, né? Você ter uma resposta mais rápida, você ter até um cálculo de preço muito mais justo e alinhado ao risco de fato que ele tem ali no negócio dele, no bem dele. Então você é mais até fera ali na hora de poder precificar, né? E aí você tem uma série de outros usos do ponto de vista de atendimento, né? O que eu te falei, a gente está testando algumas coisas para corretores, no próprio portal de negócios, em que a inteligência artificial já vem respondendo, entregando serviços para o corretor de forma automatizada, principalmente quando a gente tem alto volume e baixa complexidade. Então, por exemplo, segunda via de boleto, segunda via de apólice, você tira todo aquele atrito dele ter que falar com alguém e pedir, e você entrega isso para ele de uma forma muito mais rápida. Um exemplo do movimento que a gente fez agora, no seguro de automóvel tem uma carta que chama Carta Verde, para veículos que circulam na América do Sul, você tem que emitir essa carta para poder transitar entre os países. Esse era um processo que estava disponível só na central de atendimento, muitos corretores ou mesmo clientes demandavam, acho que mais de 3 mil casos por mês, então ligações que eram feitas para solicitar, e você levava um tempo, você abria um back-office, emitia a carta, mandava para o cliente por e-mail. Isso hoje o cliente e o corretor conseguem ter acesso a isso pelo WhatsApp, a gente foi expandindo, a gente colocou num primeiro canal, em 3 minutos ele consegue emitir a carta. Então assim, você simplesmente eliminou todo o processo, todo atrito que você tinha numa jornada, e esse é um exemplo de dezenas de processos que a gente digitalizou
seja nos canais de aplicativo mobile, quanto web, tanto para cliente quanto para corretor. E a gente tem usado muito o conceito de reaproveitamento. Então, novas tecnologias como APIs, microserviços, todo esse processo que vem, que a área de TI, né? Por exemplo, eu sou um cara de canais digitais, eu cuido da toda a parte de construção de canal, de jornada para cliente corretor, e eu consumo muito tecnologia nos canais que eu faço gestão na companhia, e isso tem acelerado esse uso. Então a gente lançou esse Seguro Carta Verde, todo o processo da jornada digital, em um dos canais, e a gente expandiu rapidamente, em coisa de 3 meses, para mais 2 canais. Então hoje você tem, por meio do aplicativo, por meio do chat, por meio do portal, todo esse processo disponível, web, mobile e WhatsApp. Então o corretor ele consegue pedir nos 3 canais, usando a mesma jornada. E aí o ponto que tecnologia aliada a isso tudo traz, unicidade de experiências. Não importa o canal que o corretor acesse, ele vai ter a mesma experiência para pedir e emitir o seguro carta verde dele. Porque eu estou reaproveitando esse conceito de jornadas também cross-canais. Então, um pouco de como que a gente está usando tecnologia e os conceitos que a gente usa por trás disso, de reaproveitamento, escalabilidade, sempre olhando, se pautando pela experiência de quem está usando, seja ele o corretor ou o cliente. De certa forma, focando na segurança, porque aquele usuário que vai ter aquela resistência inicial, se ele começa a usar aquilo, fala, olha, isso funciona para mim, dá certo, eu posso usar esse canal, ele vai cedendo ao uso da tecnologia, né? Exato. E isso levou a gente, por exemplo, no aplicativo de corretores, que eu tenho mais de 80 serviços hoje disponíveis. Eu tenho um super app, que a gente não chama de super app, porque o conceito de super app também é amplo, né? Tem muita gente que denomina super app, mas eu tenho um aplicativo em que o cliente da Bradesco Seguros, que tem diversos produtos, consegue resolver a vida dele toda num aplicativo só. E a mesma conceito para o corretor. Tudo aquilo faz sentido levar para a palma da mão do corretor, a gente tem no aplicativo do corretor e as principais funcionalidades no portal de negócio. Então, a gente digitalizou ao longo do tempo, por quê? Porque teve uma adesão muito grande. Um exemplo clássico, assim, uma das primeiras jornadas que a gente trabalhou intensamente foi reembolso de seguro-saúde, para despesas médicas, de consulta, terapias. A gente tinha uma resistência lá, isso foi antes da pandemia, a gente já tinha digitalizado esse processo, ele estava disponível no app em 2018. Então, assim, a gente melhorou em 2019, e quando veio a pandemia, todas as sucursais fecharam. Não tinha onde o cliente entregar a documentação dele. O aplicativo era o único canal, o aplicativo e o portal, para ele solicitar o reembolso. Então, e a gente sempre teve uma resistência. Ele chegou num teto ali, 60%, em alguns meses 50% dos clientes mandavam os reembolsos de forma digital. Com a pandemia sem outro caminho, a gente teve quem tinha algum receio testou. Gostou da experiência e hoje nós temos mais de 98% dos reembolsos solicitados. São casos muito específicos que são enviados documentação para alguma análise. Assim, o restante é tudo via digital. E outros processos na companhia, você pega as mesmas taxas e agora de uma forma muito mais acelerada. Quando a gente digitaliza um processo, você vê uma migração muito mais intensa e rápida dos clientes dos canais tradicionais para os canais digitais. Isso vem acontecendo com vários. Então, hoje o acompanhamento sinistro de automóvel é feito 100% pelo WhatsApp. Ele está disponível na central, se o cliente quiser falar com alguém, mas a gente tem incentivado e tem tido uma adesão muito grande por esses outros canais, com nível aí muito grande de recomendação, né? Porque isso é uma outra coisa fundamental. Não adianta você colocar uma jornada também e não medir a experiência. Então, medindo o NPS em todos os pontos da jornada, a gente tem usado isso para os times que constroem a jornada consumirem esses feedbacks, ligarem para clientes para testar, e a gente tem feito uma série de iniciativas na companhia para intensificar o uso dessa metodologia de testes, teste de usabilidade, uso de métricas como o NPS também. Com reembolso foi assim também? Você falou há pouco do reembolso médico, né? Foi desse jeito também? Mesma coisa. Óbvio que a gente não tinha um programa de mensuração e de teste com usuários como a gente tem hoje, naquela época, mas é um processo que passou por todas essas etapas, mas com uma janela temporal maior, vamos chamar assim. A gente vinha... Hoje esse processo ele é muito mais rápido. Porque de 2018 para cá, a gente tinha, sei lá, menos de 30 células ágeis na companhia, hoje a gente tem 150. Um
pouco mais de 150, né? Provavelmente esse mês já aumentou algumas. Então imagina, times ágeis trabalhando com entregas mais rápidas, num prazo mais curto. Você tem muita gente envolvida. A gente tem mais de 500 pessoas envolvidas diretamente com esse movimento dentro da companhia. E cada uma dessas jornadas a gente coloca no ar, mede, captura a recomendação do cliente, como é que está a experiência dele, e retroalimenta esse processo. Então, o funcionário que está lá, envolvido dentro da célula, do squad, mexendo naquela jornada do sinistro, por exemplo, do automóvel, da indenização do automóvel, ele recebe esse feedback do cliente. Muitas vezes eles ligam para o cliente para entender e eles testam muito com o usuário. Um negócio bem interessante para dar um exemplo de como também isso envolve mudança de mentalidade, de cultura. A gente tinha esse desafio, né? Como é que a gente vai convencer as pessoas que é importante testar as coisas com o usuário final? Então, a gente lançou um programa há 3 anos atrás que a gente chama de beta testers funcionários. Então, a gente engajou os funcionários da companhia e falou, você quer ser um beta tester, testar as coisas antes da gente lançar? E a gente teve uma adesão de mais de 50% do quadro de funcionários da companhia, do grupo todo, que se candidatou a participar desses testes. Então, com isso, a gente conseguiu explicar para todo mundo o que era testar, teste de usabilidade, testar com o cliente antes de lançar. A gente também aprendeu a fazer esse processo e disseminou essa cultura. Então, antes a gente falava de testar, algum executivo falava assim na sala de reuniões, mas eu já sei o que eu quero. Não precisa perguntar para o cliente, para o corretor, já sei o que tem que fazer. A gente já tem experiência. Hoje não. A primeira coisa que eles perguntam é, cadê o resultado do teste de usabilidade? O que o cliente falou antes de lançar o serviço? O que o corretor falou? Então, você vê uma mudança de mentalidade de todo mundo dentro da empresa, em que é importante a gente ouvir quem vai usar, é importante testar, é importante fazer isso de forma contínua, mesmo depois que está no ar. A tecnologia, até a próxima pergunta era sobre isso, né? Ela otimiza o atendimento e muda o relacionamento, né? Você acabou de falar, ela mudou o relacionamento dentro da empresa e também para o público, né? Para o usuário. Não, mudou tudo, porque a gente empoderou com esse movimento todo de transformação digital das companhias, de redes sociais, enfim, tudo que vem acontecendo ao longo dos anos. A adoção de... E hoje, outra coisa que também foi totalmente desconstruído, muita gente se apegava muito aos perfis, né, de gerações. Então, as gerações que queriam uma interação mais digital, menos digital, isso caiu totalmente por terra. E a Bradesco Seguros é prova disso. Nós temos todas as gerações da nossa base de clientes. Nós temos quase 25 milhões de clientes hoje na companhia, em todas as linhas de negócio. É muita gente, é um extrato da população brasileira assim, extremamente complexo e completo. E a gente tem que estar pronto para lidar com todos esses tipos de cliente, desde oferta de produto até modelo de atendimento. E está muito claro para a gente que não importa a idade, não importa qual a geração, você tem níveis de digitalização muito mais dependentes do quanto a pessoa teve acesso à digitalização do que qualquer outra coisa. E cada vez mais o brasileiro está tendo isso, não importa a camada social, e está exigindo isso. Então a experiência que ele tem quando ele pede uma comida no iFood ou em qualquer outro aplicativo, ou quando ele pede um carro de aplicativo, é que ele quer ter com a gente. O que eu falo para o meu time, lá dentro de casa a gente tem essa mentalidade. A gente não concorre do ponto de vista de experiência com as outras seguradoras. A gente concorre com todas as empresas do mercado, do ponto de vista de experiência. É isso que o cliente quer da gente. A melhor experiência, ele quer começar a jornada num canal, terminar em outro, como ele assiste um episódio, por exemplo, de uma série na Netflix, que ele começa na TV e termina no celular ou no tablet. Ele quer ter a mesma coisa, ele quer começar a jornada com a Bradesco Seguros e terminar em outro canal. A gente está trabalhando continuamente para chegar nisso. E essa relação com o cliente tem aproximado cada vez mais com a tecnologia, porque não tem como você fazer isso de outra forma. Não tem. É a mesma coisa vender os nossos produtos de forma digital. A gente divulgou os dados há 2 semanas do balanço do primeiro TRI. A gente faturou 1,3 bi de vendas digitais. A gente vendeu 1.100.000 produtos pelo digital em jornadas totalmente digitalizadas em canais internos, seja canais do banco ou canais proprietários da Bradesco Seguros. Então, hoje a oferta de produtos não é mais para um perfil determinado, é para quem está disposto a consumir ou tem aquela necessidade. E por exemplo, a gente já está testando algumas coisas nesse sentido, buscando alternativas de como é que eu vou fazer oferta, independente das variáveis
demográficas, de idade, de perfil clássico que a gente tem hoje no CRM. A gente só vai usar outras variáveis, muito mais de em que momento de vida o cliente está, qual é a necessidade, quais são os gatilhos que ele tem para isso, e com o IA a gente consegue capturar isso, processar e fazer a melhor oferta para esse cliente. Como que faz para armazenar, ter esses dados todos? São caixinhas diferentes para que a IA entenda essas questões? Como que isso funciona? Aí a gente tem um trabalho muito forte do ponto de vista de dados, né, de estruturação disso. Então tem uma área hoje dentro da companhia dedicada à gestão de dados, que ela presta serviço de forma corporativa para todas as frentes de negócio, todas as empresas do grupo, para organizar esse mundo de informações de dados. Imagina uma empresa do nosso tamanho, com milhares de transações, né, diárias, milhões de transações mensais. Você vê só no próprio aplicativo nosso, por mês, são quase 5 milhões de transações só no app. 1 milhão de clientes diferentes acessando o aplicativo. Então, assim, a gente tem um volume de dados de comportamento e outros dados que a gente também consome, e isso tudo tem que estar organizado. Então, você tem que pensar a tecnologia de forma escalável. Então, do mesmo exemplo que eu dei das APIs, né, que nada mais é que pensar tecnologia componentizada, como se fosse um Lego, do mesmo jeito você tem que estruturar os dados para que a gente consiga consumir e fazer o melhor uso deles. Se eles não estiverem organizados, então a gente tem cientistas de dados hoje dentro da companhia, a gente vem fazendo um movimento dentro da Bradesco Seguros, do grupo todo e nas empresas do grupo, de internalização de competências, que a gente chama. A gente desenvolveu essas competências dentro da companhia e depois internalizou. Lá no passado a gente usava muito consultorias, outras empresas para também nos apoiar, a gente ainda usa, mas a gente internalizou. Então a gente tem funcionários hoje que dominam essas competências. 3 delas são essenciais para qualquer empresa, acho que do mercado, mas a gente tem norteado muito o nosso movimento de transformação digital, que a gente entende que todo mundo tem que entender um pouco de dados, de tecnologia e de design, né, de UX, de experiência do usuário, de jornada, esse tipo de coisa. Então, dados é um dos pilares. Então, a gente tem vários cientistas de dados hoje contratados dentro da companhia, trabalhando espalhados. Então, eu falei que tem uma área responsável por organizar esses dados, mas o uso deles e essa competência, ela não está dependendo de uma área só, não está centralizada. Ou está espalhado dentro da companhia. É o mesmo conceito que a gente aplica para UX e design. A gente tem designers espalhados pela companhia inteira, por mais que você tenha uma área que forneça melhores práticas, ferramental, para todos esses designers que estão na companhia inteira. Os cientistas de dados de todas as empresas do grupo consomem esse estrutural, né, que essa área monta, organiza, mas eles estão capacitados e habilitados a fazer isso, olhando cada um dos negócios e aí as necessidades específicas dos clientes que interagem com aquele negócio, com aquele produto, enfim. Agora, Juliana, você acha que isso vai ser uma tendência dentro do mercado de seguros, ter essa visão macro? Eu acho que sim, Valéria. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais esse nível de aceleração, porque cada vez o cliente está demandando mais personalização. A gente brinca até. Cada vez eu tenho que perguntar menos e saber mais sobre o meu cliente. Você pensa, as jornadas hoje, e aí outro exemplo prático. Para comprar um seguro residencial nosso no aplicativo do banco, a gente vende também dentro do app do Bradesco, do banco, a gente também tem oferta de seguros. O cliente tem uma série de serviços lá. Eram 18 etapas para comprar um seguro residencial. Hoje são 2 cliques para comprar um seguro residencial. Eu não pergunto nada para o cliente, eu já sei tudo sobre ele. Então, assim, eu sei onde ele mora, eu sei quantos anos ele tem, qual é a renda, eu posso apresentar já uma oferta personalizada de acordo com o perfil dele e a necessidade. E aí, se ele quiser personalizar ainda mais, eu dou essa opção. Se ele não quiser, é só ele confirmar, ele já segurou o patrimônio dele. Então, esse tipo de... o conceito está por trás disso, perguntar cada vez menos e saber cada vez mais dos clientes. Para isso, você tem que ter toda essa estruturação de dados, tecnologia embarcada para acelerar e otimizar e escalar esses processos, e ter muita gente pensando e testando com esse cara lá na frente, na ponta. Esse cliente está usando, o que ele quer. Então, ao mesmo tempo, isso era um dilema. A gente simplifica ou a gente deixa personalizar? A gente conseguiu um modelo de jornada que traz as duas coisas.
que eu entrego uma oferta personalizada de acordo com o perfil, mas se for um cliente mais maduro, que conhece e quer brincar ali com as coberturas, aumentar, adicionar outras coisas, ele consegue fazer isso também. Então, assim, eu atendo porque eu tenho que estar preparado para atender. E a gente só descobriu isso testando, ouvindo, botando ali para funcionar, olhando, inclusive, mapa de calor, onde o cliente clicava mais, onde que etapa ele fica mais tempo. Entendendo que 99% dos clientes respondiam botavam a mesma resposta numa pergunta, e eu simplesmente fui para a área de negócio e eliminei aquela pergunta. Eu cortei aquilo da jornada. Eu deixo no final, se ele quiser editar, ele pode. Então isso acelerou muito o processo de consumo, de seguros, de aquisição, e nas jornadas de serviço a mesma coisa. Você olha hoje como você pede uma assistência, faz um reembolso, enfim, faz uma alteração de titularidade ali no aplicativo num determinado seguro, como você consulta a sua policy. E tudo isso usando a inteligência artificial e outras tecnologias. Outras tecnologias também, e em alguns casos já com inteligência artificial sendo testada. Como eu te falei, desde lá de 2017 com BIA para atendimento, dentro do banco e na seguradora para clientes e para corretores, e a generativa testando muita coisa. E a generativa a gente está em processo de testes, e aí time de inovação da companhia tem ajudado muito nesse processo, né? A gente tem uma equipe de inovação dentro da companhia, polos de inovação espalhados em cada uma das empresas do grupo para pensar as dores e as necessidades específicas e toda a conexão que a gente tem com o ecossistema do InovaBrá, né? Da organização Bradesco. Você tem centenas de startups que a gente consegue acessar, acelerar os nossos processos. Inclusive, essa questão de inovação é um dos pilares, né, de transformação digital nosso. A gente, desde que começou esse processo há alguns anos, antes mesmo da pandemia, a gente criou esse conceito para estruturar os movimentos todos que a companhia ia fazer. Então, centralidade no cliente é o principal deles, e a partir disso, habilitar pessoas, né, essas novas capacidades, novos skills, os novos cargos. Eu tenho, por exemplo, hoje, no meu time, das profissões mais diferentes trabalhando, porque isso para a gente é muito importante trazer essa visão de fora. Então, pessoas é fundamental. Outro pilar importante é esse de agilidade. Células ágeis, o conceito do ágil, aplicado em todos os lugares. Então, hoje eu tenho célula pensando comunicação, célula ágil, squad, dentro do RH, dentro do jurídico, em todas as áreas tem times ágeis trabalhando. Tecnologia, né, novas tecnologias, que é tudo isso que a gente falou agora, que acelerando esse movimento todo da companhia, e inovação com colaboração, né? Toda essa conexão com gente de fora, né? Colaborativo, startups acelerando o processo, que se a gente fosse fazer sozinho, a gente é muito grande, pesado, a gente não ia agir de forma rápida como deveria. Então esses times, essas empresas, essas insurtechs têm ajudado a gente a acelerar muita coisa. A gente vai voltar a falar de startups também. Boa. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a BIA. Você acha que fica claro para as pessoas que quando a gente está falando dessa assistente virtual, que é um chatbot, é também uma forma de desenvolvimento tecnológico voltado a aprimorar a experiência do usuário? Eu acho que sim. Eu acho que no começo as pessoas tinham um pouco achando que era uma coisa muito longe, né? Assim, até você pega como é que o banco vendeu, né, a BIA lá, como eram as propagandas, né? Tinha toda essa parte de tecnologia, parecia uma coisa meio Jetsons, né? Assim, né? Que a gente via nos desenhos. E acho que no início, como eu falei, tinha muita resistência. As pessoas testavam, mas não sabia. No final, preferia falar com alguém ali, que era mais garantido. Eu acho que o nível de confiança, seja por assertividade, pelo tempo de resposta, pela comodidade, e aí, de novo, a pandemia ajudou, né, a fazer com que as pessoas que tinham algum receio tentassem e experimentassem, e tiveram boas experiências, adotaram e não vão mudar mais esse comportamento. Porque mudou a vida, né? O tempo, eu acho que é uma das coisas mais valiosas para todo mundo, e quando você tem a percepção de valor do teu tempo, de facilidade, de agilidade, você não tem por que não adotar, você não tem por que ir por outro caminho. Se você tem uma boa experiência, óbvio, né? Então, o que a gente fala muito é de não queimar o canal, de não... Por isso a gente testa muito, faz todos esses ensaios antes,
E tem um processo ágil para retroalimentar isso. Eu acho que isso é fundamental. Hoje a gente faz, em média, 2 testes de usabilidade por semana. Então são mais de 100 testes por ano que a gente faz na companhia. Se eu estou falando de pegar um grupo de usuários, sejam eles clientes ou corretores, ou mesmo funcionários internos, selecionar de acordo com um perfil pré-determinado e deixar eles testarem. Às vezes é uma jornada, uma mudança numa jornada. A gente faz teste AB e vê qual performa melhor. Por mais que você capture o feedback e coloque isso, nada melhor do que você ver o comportamento do usuário enquanto ele testa e usa. Porque é ali que você vai ter, de fato, as respostas. E depois que a gente escala, a gente olha de novo também, né? Porque às vezes você pega algumas outras coisas a mais. Então, é quase que virou uma obsessão dentro da companhia testar. É importante, né? Não deixa de ser. E a gente teve que ensinar as pessoas a fazerem isso. Então a gente rodou 2 anos essa comunidade de funcionários beta testers para a gente depois começar a montar os grupos com clientes. Depois que a gente capacitou todos os designers, teve segurança também para esse processo acontecer. Aí a gente foi para fora e está testando com o corretor, com o cliente. Tem ajudado bastante a gente. Fornecedor, corretores e clientes, todos envolvidos em todas as etapas do processo, até mesmo sem saber, né? Porque acho que o cliente não tem essa visão de que ele está ali ajudando a melhorar, aprimorar todo esse processo para ter esse serviço com mais agilidade e qualidade, né? E a gente tem participado de muita coisa. Por isso, a gente não concorre mais só com o próprio mercado de seguros. A gente tem que olhar muito além dele. E a gente tem se conectado com outras empresas de outras indústrias para trocar experiências e informações. Então, por exemplo, na nossa frente que a gente chama de NPS System, a gente implementou uma grande plataforma de mercado internacional, que até muitas empresas internacionais usam, para medir a experiência do cliente e do corretor em vários pontos da jornada. E tem uma comunidade de empresas que usa essa plataforma. A gente tem trocado muita experiência para entender o que está dando certo e o que está dando errado em vários mercados e indústrias. E a gente tem aprendido muito com isso. Então, e outros grandes players digitais, né? Então, Google, o time da Meta, a gente tem trabalhado muito com eles também. E muitas vezes a gente participa de alguns eventos deles para ouvir o que tem rolado lá fora também, ido para fora. E a gente tem validado muitas hipóteses que a gente está testando aqui. E uma delas é isso, né? De que essa história de ofertar, principalmente no mercado de seguros, vou vender um determinado produto para um determinado tipo de cliente e perfil. Caiu por terra, assim, essas variáveis clássicas que a gente usava para fazer isso, elas não são mais... Elas funcionam, mas elas vão te limitar. Então, assim, como empresa, a gente precisa ir muito além disso. Você tem que estar preparado para fazer uma oferta de acordo para aquele cliente que precisa do meu produto, e não um perfil determinado. Muitas vezes o perfil que você não esperava, ele está propenso a comprar o teu produto. IA vai ajudar muito a gente a fazer isso. A inteligência artificial, ela vai mudar? Até onde, por exemplo, uma tecnologia como um chatbot, a BIA, pode ir com a inteligência artificial? Valéria, eu acho que a gente não... A resposta sincera, que a gente não sabe. Mas a gente tem uma visão que isso vai mudar totalmente a relação entre as empresas e os consumidores e vai ajudar muito, como eu falei, a quebrar uma série de barreiras e transpor uma série de desafios que a gente tinha para levar isso para o seguro, por exemplo, no nosso caso, para muito mais pessoas. Eu acho que isso vai trazer uma experiência e uma relação muito mais natural com o tempo e vai conseguir dar muito mais eficiência para você usar. Vai facilitar. Hoje, você pega... o que a IA generativa trouxe, né? Ela colocou na mão de qualquer pessoa hoje é capaz de programar sem saber programar. Essa é a realidade. Quando você está conversando com uma IA e fazendo perguntas para o ChatGPT, por exemplo, você está, em português, né, adaptado aí, promptando, que o pessoal fala agora. Você está fazendo um prompt de comando. Você está dando um comando para ela, está te dando uma resposta. Antes, só programadores faziam isso. A gente, hoje, tem a possibilidade de levar isso para qualquer pessoa. Então, assim, isso muda a relação de
de forças, vamos chamar, entre as partes, né? Empodera muito os clientes e traz um desafio para as empresas. Precisa estar, enfim, conectado a tudo isso, fazendo frente a tudo isso. Então, a gente vê como uma baita oportunidade, mas claro que a gente não pode ficar parado. Se você quer ser relevante no mercado, você precisa estar dentro de todo esse movimento. E mais do que a tecnologia, eu acho que assim, a gente não está preocupado com a tecnologia de agora. Eu acho que a nossa preocupação principal na companhia é muito mais preparar a empresa e as pessoas a responderem ao que daqui 6 meses, daqui 1 ano vai estar acontecendo. Que a gente não sabe o que vai estar acontecendo. Um exemplo, para dar o último aqui, muito clássico, assim, no final de 2022, todo mundo estava montando planejamento de 23 e quase nenhuma empresa colocou IA nos seus planejamentos estratégicos. Em 2024 não tem uma empresa que não tem IA nos seus planejamentos estratégicos. O ChatGPT mudou todo o jogo em 1 ano e pouco. Então, assim, daqui a 1 ano a gente não consegue. Os ciclos vão ser cada vez menores. Mais do que resolver, eu tenho que dominar a IA, a gente tem que ter um time com a cabeça aberta e conectada com tudo que está acontecendo, para poder responder ao que vai aparecer daqui 6 meses, daqui a 1 ano. E, obviamente, está trabalhando com o que está rodando agora, conectado com todos os mercados. É isso que a gente está fazendo. Desafiante isso, né? Mas esse é o movimento que a gente está fazendo. De transformação digital é isso. É muito mais do que digitalizar processo. Passa por essa mudança cultural, né? Que a gente fala, muito mais forte do que qualquer coisa. E como tem sido a parceria com as startups dentro do Grupo Bradesco Seguros? O número de POCs, né, que é as provas de conceito, tem aumentado mais de 2 dígitos aí a cada ano. A gente tem muito... E a descentralização do processo de inovação dentro da companhia também ajudou bastante. E, claro, ter acesso ao ecossistema de inovação do InovaBrá dentro da nossa organização, né? A gente está conectado a esse hub, é fundamental. Então a gente tem trazido muita coisa para dentro, testado muita coisa. Semana passada mesmo nós tivemos um comitê de inovação. A gente tem então o board envolvido nesse processo, uma vez por mês, olhando as principais POCs, enfim, validando, olhando os resultados de tudo isso, e esse processo descentralizado. O time de inovação até brinca, a gente tem 7.000 pessoas no time de inovação que são todos funcionários da Bradesco Seguros. E a gente tem acelerado vários processos. Então, quando a gente mostra uma inovação e alguma coisa que a gente melhorou no nosso portal, no nosso aplicativo, uma tecnologia nova, tudo isso tem, muitas vezes, startups por trás, parceiros que têm ajudado a gente a acelerar esses processos, às vezes aparecendo, às vezes muito nos bastidores, mas ajudado muito esse movimento de inovação com colaboração, que a gente fala. O Bradesco Seguros também, o grupo, realiza constantemente aquela reunião Insurance Innovation Talks. Era isso que você estava falando nesse momento, não? São várias iniciativas. A gente teve 3 edições do Insurance Innovation Talks, que a gente traz parceiros de insurtechs, de startups que nos ajudam, que estão nesse ecossistema. A gente já fez... Eu participei, inclusive, de acho que do primeiro Insurance Innovation Talks, eu participei eu mediei o primeiro, que foi lá no InovaBrá. A gente abriu esse ciclo. Então são essas reuniões que a gente traz para discutir tendências, o que está acontecendo no mercado. A gente tem uma vez por ano o Festival de Inovação, que vai ser em outubro desse ano. Te convida, a gente tem uma semana inteira voltada à inovação. A gente traz parceiros, convidados para falar. E a gente tem feito esse evento aberto ao público, então... Todo mundo que quiser participar está convidado. E a gente tem outros movimentos dentro da companhia que são contínuos, né? Os polos de inovação espalhados pela empresa. Enfim, todo esse processo, os comitês ali que validam tudo o que está sendo discutido dentro de casa. No Insurance Innovation Talks, por exemplo, as conversas, elas são para apresentar os dados, ou nessas discussões podem surgir propostas interessantes também? Algumas surgem, mas é muito para conversar de tendências de mercado, né? Dar exemplos, não necessariamente a gente está fazendo só na Bradesco Seguros, mas essas empresas e insurtechs, startups têm às vezes trabalhos que têm feitos em outros mercados, desde transporte de carga, por exemplo. Na que eu mediei lá tinha uma startup que trabalhava muito com essa parte de monitoramento, rastreamento, geolocalização, com tecnologia embarcada ao extremo, muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto historicamente e que ajudava
toda a parte de logística do país, mas ao mesmo tempo o mercado de seguros, porque quando você segura a carga, esse tipo de coisa, isso influencia muito nessa dinâmica. Então a cadeia de valor, né? Então muitas vezes tem um parceiro nosso de startup ali que está num ponto da cadeia de valor que é interessante para a gente aproximar ele da gente, para às vezes oferecer uma solução para os nossos clientes, não necessariamente embarcado no seguro, mas dentro do ecossistema e da cadeia de valor que faz sentido para aquele cliente. Então a gente tem feito muito essas aproximações aí, e esses debates mostram um pouco da visão da Bradesco Seguros, desses parceiros, e trazem algumas provocações aí para a comunidade como um todo, do que está acontecendo, né? O que a gente precisa se ater, quais são os desafios que a gente tem como uma grande seguradora, ou mesmo em diversas indústrias aí, com tudo que tem acontecido cada vez mais rápido. Para a gente encerrar, Juliano, você falou muito sobre como a gente hoje tem que estar muito preparado quando se fala em tecnologia e mercado de seguros. A CNSEG, ela tem uma parceria chamada com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Programadores Cariocas no Mercado Assegurador. São jovens que estão se preparando para ingressar no mercado de seguros, estudando análise de dados. E a gente conversou um pouco, você me falou que tem 32 anos de empresa. Acho que seria bastante oportuno eu te pedir para trazer para esses jovens um conselho. Que conselho você traz para eles que estão se preparando para ingressar tanto nesse mundo da tecnologia cada vez mais rápida, como no mercado de seguros que consome pra caramba a tecnologia? Bom, você entregou um pouco o tempo que eu tô lá na Bradesco Seguros, de fato. Eu tô bastante tempo. Fiz agora em maio, 32 anos de empresa. Entrei com 14 como office boy, então minha carreira toda lá. Mas eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas. Então o Bradesco é tão grande que é como se eu tivesse mudado de empresa algumas vezes. E deu, nesse período todo, também para ver tudo que aconteceu de movimento no mercado de seguros. Todas as transformações, quando eu olho em retrospectiva assim, de fato tudo mudou muito e ainda tem muita coisa para frente. Eu acho que esses jovens, e aí eu vou até pedir licença para falar diretamente a eles, então, eu acho que assim, vocês estão num momento mais do que oportuno. O mercado de seguros está passando por uma transformação imensa. Todo aquele gap que a gente via em relação a outros mercados como o financeiro vai reduzir cada vez mais, e eu não digo nada que a gente vai estar ali muito perto de tudo que está acontecendo, do que tem de mais moderno. Então, assim, a minha recomendação é, por mais que vocês estejam diretamente ligados à questão de tecnologia, o grande desafio é entender cada vez mais de negócios. Vocês têm que ter uma visão de negócios, porque tecnologia sozinha não muda nada. Ela é meio para viabilizar as transformações. E entender toda essa parte que a gente conversou bastante aqui, nessa conversa com a Valéria, sobre dados, sobre design, sobre jornada de experiência do cliente, é fundamental para quem está pensando tecnologia. Tecnologia exponencial, componentizada, escalável é o segredo para a gente acelerar esse processo de transformação, e vocês vão ser fundamentais, porque todo mundo que domina a programação, essa lógica, como a gente também falou, vai saber interagir com essas novas tecnologias e com a inteligência artificial de forma muito mais efetiva. Acho que são as profissões do futuro. Então, eu acho que eles estão no caminho certo. Com certeza. Juliano Generali, muito obrigada pela tua participação dentro do Seguro Pod. Foi muito bom mesmo te receber. Obrigada. Obrigado, Valéria. Estou à disposição para um próximo convite para a gente conversar sobre outros assuntos também. Agradeço mais uma vez o convite da CNSEG. Foi muito legal estar aqui com vocês. E você que esteve conosco até agora, muito obrigada por sua companhia. Compartilhe e acompanhe a CNSEG pelas redes sociais. Até a próxima.